Mateus 5. Muitos irmãos me mandaram mensagem de zap. Eu sentei aqui antes de começar o culto e vi. Eu vou responder você, tá bom? Depois do culto, tá? Não deu, domingo à tarde é dia de estudo, de oração, mas nós vamos mandar uma resposta para você com muito carinho, que Jesus te abençoe. Mateus capítulo 5. Todos encontraram? Amém? Vamos nos colocar em pé. Mateus capítulo 5. Hoje a parábola é pequena. O bom de pregar nas parábolas é que vocês vão ouvir algumas parábolas pequenas. E vai ser difícil pregar 2 horas numa parábola pequena. Mateus capítulo 5, versículo de número 13. Mateus 5, 13. Todos encontraram? Amém? Eu lerei a primeira vez, a igreja lerá a segunda vez, e todos juntos leremos a terceira vez. Assim diz a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês, irmãos. Todos juntos mais uma vez, para que memorizemos. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Feche os seus olhos, nós vamos falar com o grande Deus nessa hora, pedindo a sua bênção, a sua graça, o seu perdão. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti nessa noite. Quem somos nós, Deus, para nos colocarmos em pé na Tua presença? Tu és santo, Tu és justo, Tu és bom. Tua fidelidade e Tua misericórdia duram para sempre, Senhor. Nós somos falhos, pecadores. Pai, nós queremos dizer para o Senhor que ninguém aqui tem justiça própria. Pai, eu quero pedir ao Senhor ser propício a mim, pecador. Deus, eu só estou nesse púlpito nessa noite porque o Senhor me amou, me converteu, me salvou pela Tua graça. Ó Deus, mas Teu povo só está aqui na igreja também nessa noite porque o Senhor os amou, os converteu e os salvou pela Tua graça. Pai, então eu quero nessa hora, como nós pedimos no primeiro hino desta noite, clamar ao Espírito do Eterno Deus, que opere em nós, que o Senhor nos quebrante enquanto ouvimos a palavra, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos transborde, que o Senhor faça de nós essa igreja que abençoa o mundo, que faz toda a diferença no seu tempo e que glorifica e exalta o Senhor. O Senhor não nos colocou nesse mundo para vivermos para nós, para olharmos somente para o nosso próprio umbigo, para pensarmos somente em nós, mas o Senhor nos colocou neste mundo para que reflitamos a glória daquele que deu sua vida na cruz por nós. Então, Deus, nós confiamos somente na justiça do Filho. Lava-nos, fala-nos poderosamente a alma e abençoa-nos, grande Deus, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Com uma belíssima figura de linguagem, no maior sermão da história, o Senhor Jesus Cristo nos diz nesta noite que nós fomos chamados para abençoar o mundo. E para isso, amados irmãos, nessa bela figura de linguagem, no quadro que pinta diante dos nossos olhos, o Senhor Jesus diz que nós somos o sal da terra. Ele diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amados irmãos, o Senhor Jesus diz que nós somos o sal. E a grande função do sal é temperar.
E o Senhor nos colocou nesse mundo para que sejamos o tempero do mundo. Então, nessa noite, nessa mensagem, o Senhor te chama para fazer diferença lá na sua casa. O Senhor te chama para fazer diferença na sua rua. O Senhor te chama para fazer diferença no meio dos seus amigos. O Senhor te chama para fazer diferença lá no seu trabalho. O Senhor te chama para fazer diferença lá onde o Senhor é gerente, meu irmão. Lá onde a senhora ensina inglês, minha irmã. O Senhor te chama para ser uma bênção onde Ele te plantou. O Senhor te chama nessa noite para ser sal, para mostrar a glória de Deus revelada na face de Cristo. E por isso, amados irmãos, se nós queremos ser sal, nós devemos ser uma igreja que tempera o mundo. Essa é a mensagem. O Senhor nos chama hoje para ser a igreja que tempera o mundo. E ao olhar para o texto, amados irmãos, da palavra, nós vemos inicialmente, a primeira lição que o Senhor nos dá é a seguinte: a igreja que tempera o mundo, ela é preservadora. Como é a igreja que tempera o mundo? Ela é preservadora. Olhe para o versículo, olha o que o Senhor diz. Vós sois o sal da terra. Repita a expressão aí, vamos lá. Vós sois o sal da terra. Amados amigos e irmãos, o sal serve para preservar. Para os mais jovens, amados amigos e irmãos, que cresceram, como eu, na era do refrigerador, talvez você não entenda essa figura sem explicação. Mas quem cresceu no interior do Nordeste, ou até no interior das Gerais, onde as pessoas, talvez há 80 anos atrás, viajavam como tropeiros, levando bois, vacas e outras coisas mais de uma região para outra, você vai saber que quando não havia refrigerador, para que os alimentos fossem preservados, eles eram salgados. Então, de repente, alguém matava uma vaca, fazia uma festa e sobrava metade da vaca. Ele iria jogar a carne fora para que ela apodrecesse rapidamente? Nunca, jamais. Então, era tomado o sal era passado na carne com muito carinho, de repente ela era estendida no sol, e aí a carne se secava. Você acha que foi o chique-chique que inventou a carne seca? Não foi! Ela já existe desde a antiguidade. A carne ficava no sol, esturricava, secava, e o sal a preservava para que ela não apodrecesse e para que ela pudesse ser consumida e pudéssemos nos deliciar com ela durante um tempo. Pois bem, queridos, Jesus diz que nós somos o sal. A função do sal é preservar. O sal existe para livrar o alimento da putrefação. E você, meu querido irmão, é o sal da terra. Esse mundo ainda não apodreceu para a glória de Deus, porque você ainda está aqui. Você foi chamado para livrar o mundo da putrefação. Você foi chamado para livrar o mundo da deterioração. Você foi chamado para livrar o mundo da sua autodestruição. Querido amigo e irmão, a igreja que tempera o mundo é uma igreja preservadora. Eu não sei se já aconteceu com você, você está no meio de alguns amigos e de repente todo mundo dizendo a falar palavrão, aí quando você chega fala assim, vamos parar de falar palavrão porque fulano chegou. Fulano é um servo de Deus. É isso aí. Você está livrando o mundo de apodrecer. Está todo mundo com a boca podre apodrecendo. Aí chegou o crente e fala assim, vamos parar de falar palavrão por respeito ao crente. Deveria parar de falar por respeito a Deus. Mas você representa Deus e você então naquele instante tirou um pouco de podridão da vida daquelas pessoas. Irmãos, nós somos chamados para santificar esse mundo. Porque a Bíblia diz que quando uma mulher, a Bíblia não autoriza casamentos entre cristãos e não cristãos, mas diz que quando uma mulher casada com um não cristão se converteu, ela não deve deixar o seu marido. E a Bíblia diz, sabe por quê? Porque o marido é santificado no convívio da mulher. Olhando o testemunho da mulher, ele começa a ter vergonha de algumas de suas atitudes. E ele começa a mudar o jeito da sua vida, até no dia em que Deus soberanamente resolve convertê-lo, e ele é trazido pela graça a Cristo Jesus. Mas você foi chamado para santificar. Lá no seu trabalho, você foi chamado para santificar aquele ambiente. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Depois que você chegou na repartição onde você trabalha, o jeito dela funcionar é o mesmo? As pessoas continuam falando os mesmos palavrões de antes. A maneira como as pessoas se tratam é com a mesma falta de respeito como antes. Como é que você, amado irmão, tem se comportado no seu trabalho?
Uma vez, amados irmãos, lá em Santiago, eu fui visitar um grande executivo, que era presbítero de nossa igreja, e eu fiquei muito feliz, porque quando ele foi me buscar, ele mandou o motorista dele me buscar na igreja, para começar. Chegando lá na porta do grande prédio onde ele trabalhava, o motorista abriu a porta, eu desci, ele foi me buscar no carro, e desde a entrada do prédio até o 6º andar, onde estava o seu gabinete, aquele homem passava, bom dia, tudo bem? E todos sorriam, ele era o gerente geral da empresa, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Aquele homem exalava simpatia. Um bom dia faz toda a diferença, quando você entende que ele pode abrir a porta para que você anuncie o Evangelho de Jesus. Mas tem gente, irmãos, que não entende que foi chamado para temperar o mundo. E houve alguém que não entendeu. O nome dele é Jonas. O Senhor chama Jonas, amados irmãos, dizendo, vai à grande cidade de Nínive, uma das maiores do mundo, com mais ou menos 120 mil habitantes. E vai lá e diz que eu vou destruir tudo. Disponha-se, vá. Mas você sabe que Jonas é israelita. E Jonas odeia os ninivitas porque a Síria está conquistando o Oriente Médio. E algumas vezes já deu contra Israel. Então, o risco de ser massacrado pelo Império Assírio é muito forte. Jonas cresceu desde menino ouvindo essa ameaça. Jonas é pregador, filho de pregador. Cresceu numa casa pastoral com o risco de sua família ser destruída pela guerra. Então, na alma dele, ele odeia os ninivitas. Então, ele, amados irmãos, paga uma passagem cara. Imagine hoje, meu irmão, que a gente vai, por exemplo, viajar para o Oriente Médio. Eu tive a alegria de ir para a Coreia, o primeiro voo foi São Paulo a Abu Dhabi. Você paga um voo caro para sair de São Paulo para Abu Dhabi. Você acha que era barato uma passagem de navio de Jope, do porto de Jope, em Israel, para a Espanha? Nunca! Mas Jonas não está nem aí, pega todas as suas economias, torra tudo ali e diz, eu vou viver a vida na praia, na Espanha. Que conversa fiada é essa de pregar para ninivita? E ele vai, irmãos, e desobedece descaradamente. E a Bíblia nos conta a história de que ele vai para o fundo do barco e começa a dormir profundamente, a sua consciência nem o acusa. E eis que Deus envia no mar uma grande tempestade. E a tempestade é tão forte, amado irmão, que está a ponto de despedaçar o barco. E aí a Bíblia nos diz que acontece algo terrível. Aqueles homens, amados irmãos, que são ímpios, cada um começa a invocar os seus deuses, os espíritos malignos aos quais servem. E sabe o que Jonas está fazendo? Jonas está dormindo no fundo do barco. Muitas vezes, irmãos, é isso que acontece. Quando a igreja não tempera o mundo, o Senhor está disciplinando o mundo por causa dos erros da igreja, enquanto o mundo está lá invocando os seus demônios, a igreja está lá dormindo, roncando no fundo do barco. Jonas representa a igreja. Jonas é você, Jonas sou eu. O mundo está lá buscando suas macumbas, buscando seus demônios lá, cada um no seu culto, na sua reza, adorando imagens. E você, que deveria buscar o Deus eterno, deveria orar por esse mundo, está dormindo, pensando só em si mesmo. Jonas deixou de preservar o mundo. Até que o acordam, perguntam quem ele é, ele conta que tudo aquilo é por causa dele. E de repente ele diz, lancem-me no mar e a tempestade vai parar. E eles não têm coragem de lançá-lo. Mas, irmãos, cada vez a tempestade é mais forte. E a Bíblia nos diz então que eles dizem, Senhor, não é culpa nossa, nós só estamos fazendo isso por sua causa. E eles se levantam e jogam Jonas no mar. Deus manda um peixe pegar Jonas. E, amado irmão, quando Jonas é jogado no mar, a tempestade acaba, o vento para e todos eles se convertem. Irmãos, Deus tem vezes que Ele vai disciplinar a igreja. E preste atenção no que eu estou te falando. Às vezes Ele usa até o mundo para disciplinar a igreja. E quando a igreja é disciplinada e humilhada, então, porque não está cumprindo a sua tarefa, Deus vai e converte pessoas do mundo. Muitas vezes, irmãos, o nosso país está na situação em que está. Sabe por quê? Porque nós não oramos por ele como deveríamos orar. Sabe por que o país está na situação em que está? Porque muitas vezes cristãos pararam de olhar para a vida com a perspectiva do céu e começaram a olhar somente para o seu próprio umbigo. Os cristãos esqueceram que eles não trabalham para si. Sim, eles passaram no concurso. Sim, eles são funcionários públicos, mas naquele lugar eles são missionários.
vão fazer o melhor trabalho, sim. Eles vão mostrar que quem serve a Deus faz direito, fica até o final e é o melhor funcionário que existe. Mas eles estão vivendo ali como agentes do reino. E quando eles começam a achar que aquele negócio é um fim último, e não entendem que são representantes do Senhor ali, eles começam a viver só para si, e param de salgar o mundo, e param de fazer a diferença. É por isso, irmãos, que muitas pessoas que se dizem cristãs, quando se envolvem com a política, elas entram, amados irmãos, na onda de corrupção que há naquele lugar, porque elas começam a olhar para o seu próprio umbigo e pensam só em si. Elas não entenderam que o Senhor os colocou, talvez, naquela posição legislativa ou executiva, para representá-lo, para ser sal, para livrar o mundo da putrefação. Você foi colocado nesse mundo para ser sal, para santificar. Irmãos, essa é uma pergunta séria que eu me faço a cada instante da minha vida. Depois que eu passo por um lugar, alguma mudança acontece depois que eu passo por ali? A presença do Senhor Jesus é tão real na minha vida, que quando eu passei por aquele lugar, para a glória de Deus, eles sabem que o Senhor Jesus esteve ali na vida daquele servo que não era nada. Alguma mudança aconteceu? Eu quero lhe perguntar, depois que você entrou lá no seu trabalho, alguma mudança aconteceu? Depois que você mora lá naquele prédio, alguma mudança aconteceu? Ou você precisa, como Jonas, ser jogado no ventre de um grande peixe e passar por uma disciplina para parar de viver para si, para começar a viver para Deus. Entender que Deus não te colocou nesse mundo para satisfazer seus prazeres, nem para que você se realize. Deus te colocou nesse mundo para servir, para ser uma bênção, para adorá-lo, para representá-lo, para ser sal. Alguém já conheceu Jesus, irmão, através do seu testemunho? A igreja que tempera o mundo é uma igreja preservadora. Irmãos, que o Senhor preserve as pessoas que estão ao nosso redor. Amém, meus irmãos? Que Deus livre nossos amigos e colegas de trabalho de serem lançados no inferno. Que Deus livre nossos familiares de viverem debaixo da ira de Deus. Mas que a presença do Senhor seja tal na nossa vida, que eles sejam salgados, preservados, livrados da putrefação do pecado, por causa da graça bendita de Jesus, que se manifesta em nossa vida. Que você seja um instrumento de preservação, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Você tem temperado o mundo? Como é a igreja que tempera o mundo? Em primeiro lugar, amados irmãos, nós vimos que ela é uma igreja preservadora. Mas como será a igreja que tempera o mundo? Ela é uma igreja realçadora. Ela é, sim, uma igreja preservadora, mas ela é uma igreja realçadora. Juarez, você consegue ligar a luz lá em cima para mim, por favor? É uma igreja realçadora. Eu vou ler, amados irmãos, a primeira questão inteira, do versículo 13. Depois você lê para mim. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Vocês, irmãos, por favor. Amados amigos e irmãos, é lá de cima, Juarezão. Alguém foi ligar lá, né? Lá de cima, lá da galeria. Obrigado. Amados irmãos, quem gosta de comida sem sal aqui, levanta a mão. Hoje em dia o povo gosta, né? O povo é saudável. Mas quem gosta de comida sem sal? Comida sem sal é insossa. Quem gosta de comida salgada demais, levanta a mão. Cuidado, irmão, o rim vai ter problema. E o coração também. Comida sem sal não é boa, é insossa, é ruim. Mas comida salgada demais mata a gente. Então, amados irmãos, o sal tem que ser colocado na medida certa. Colocado na medida certa, o sal vai realçar o sabor, a propriedade e o gosto que qualquer alimento tem de bom. Então, amados irmãos, quando nós comemos aquela batatinha cozida na panela, com carne de primeira ou de segunda, com aquele caldinho delicioso, se ele tiver sal na medida certa, vai ser uma delícia.
Ou se você comer aquela lasanha gostosa, maravilhosa, dietética com massa integral, de repente, se ela tiver o tantinho correto de sal, ela vai ficar muito gostosa. Se o sal for usado na medida correta, ele vai realçar, ele vai destacar o sabor dos alimentos. E, amados irmãos, o Senhor Jesus diz aqui para nós: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Amados irmãos, nós fomos colocados neste mundo para realçar o sabor do que ele tem de bom. Escute aqui o que eu estou dizendo. Nós estamos em um mundo caído. Mas esse mundo caído não deixou de ser criação de Deus. Então, irmãos, há uma cultura caída, sim. Há um mundo caído, sim. Mas nós não vamos chutar a criação. Porque ainda que ela esteja debaixo da influência do pecado, por causa da queda, ela ainda é criação. E nós fomos colocados neste mundo, amados irmãos, para ser um instrumento de redenção, não só de vidas, mas também na criação. Preste atenção, irmão, se Deus pensasse assim, Ele não iria restaurar todas as coisas. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que a criação geme, lá em Romanos, com angústias, esperando o dia da redenção dos filhos de Deus. O mundo está gemendo. Quando você vê um grande furacão que sai, destruindo tudo, é o gemido da criação. Quando você vê o terremoto, a terra tremendo, é a criação gemendo, irmão. Quando você vê enchentes, tempestades, é o gemido da criação. Ela está sofrendo por causa da influência do pecado. E a Bíblia diz que ela está gemendo, esperando o dia da redenção dos filhos de Deus. Porque no dia em que Jesus voltar e nos restaurar e nos dar um corpo glorificado como Ele também vai restaurar a criação. E aí, irmãos, as árvores, como diz o livro dos Salmos de Isaías, as árvores vão aplaudir a glória do Senhor. Eu não sei se isso é só metáfora, mas C.S. Lewis trabalhou muito bem naquele filme As Crônicas de Nárnia, quando você vê, amados irmãos, a guerra dos filhos de Deus contra os filhos das trevas, de repente as árvores se levantam de suas raízes e vão correndo lutar a favor do povo de Deus. Imagine, irmãos, os animais conversavam. Como será esse mundo no dia da restauração? Então, meu irmão, eu gostaria de lhe dizer, há pecado no mundo sim, mas há coisas boas, sabe por quê? Porque o mundo não deixou de ser criação do Senhor. E é por isso que, anunciando o Evangelho, nós estamos preparando o dia da redenção final, onde o Senhor vai restaurar toda a criação para a sua glória. Então, irmãos, nós avaliamos a vida desde a perspectiva de que nós podemos realçar o que é de bom. Por exemplo, amados irmãos, a música má e pecaminosa, sim, mas a música boa. E se a música má e ruim, nós podemos aplicar na música o Evangelho de Jesus e ela se torna boa música. Muito da melhor música do mundo, irmão, foi feita por gente que ama a Deus. Foi sal colocado na música. Você lembra aquela melodia maravilhosa de Bach chamada Jesus, a Alegria dos Homens? Você ouve o negócio, parece que você está no céu, gente. É um negócio tremendo. Ou você ouve Handel. O reino deste mundo, quem sabe, vamos lá? Passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Louvado seja Deus! E Ele reinará para sempre. Rei dos reis. Sempre e sempre, aleluia, aleluia. Eu não sou músico, mas glória a Deus, irmão. É bonito demais. Olha para você ver, sem ensaiar, cantando de qualquer jeito, ficou bonito. Imagina, irmão, olha para você ver, quando a graça de Deus é colocada na música e é feito para a glória de Deus, você vê restauração. A poesia ruim e cheia de luxúria,
Mas nós podemos escrever belas poesias que glorifiquem a Deus e demonstrem amor ao próximo, à criação e até às pessoas às quais amamos. Sim, queridos, há novelas, há livros que revelam romances com grande podridão, luxúria e perversão sexual. Mas nós, cristãos, podemos escrever ficção cristã. Uma das ficções mais amadas do século XX foi escrita por Clive Staples Lewis, chamadas As Crônicas de Nárnia. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa revelam claramente Aslan, se mostrando como a figura do rei Jesus, o rei leão que morre para redimir os seus súditos e ressuscita para estabelecer o seu domínio. Ficção escrita para a glória de Deus. Existe tecnologia usada para coisas ruins? Sim, existe. Muito de pornografia se usa na internet, mas nós podemos salgar a tecnologia anunciando Cristo na internet. Irmãos, nós podemos escrever livros. Irmãos, nós podemos compor músicas. Irmãos, nós podemos escrever romances. Nós não devemos chutar a criação e viver enclausurados em nosso próprio mundo. Pelo contrário, há coisas boas que revelam a glória de Deus. E se nós aplicarmos o Evangelho nelas, elas serão restauradas. A igreja foi chamada para realçar a glória de Deus na criação. Aplicando o Evangelho, você pode desfrutar o melhor desse mundo, porque será usado para a glória de Deus. Você foi colocado aqui para salgar. Você foi colocado aqui para realçar. É por isso, irmãos, que nós, por exemplo, estudamos didática, quem é professor? Para poder dar uma aula melhor. Quando você vai lá no Antigo Testamento, quem criou os instrumentos foram homens ímpios, mas nós podemos usá-los para a glória de Deus. Quem criou as tecnologias, em primeiro lugar, não foram homens cristãos, mas você pode pegar as tecnologias e usá-las para glorificar o Senhor. Irmãos, nós podemos usar todas as coisas, desde que usemos para a glória de Deus. Como disse Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmão, pare de chutar o mundo. Pelo contrário, vá para o mundo e santifique o mundo. Irmãos, durante muitos anos eu ouvi falar que cinema é coisa de ímpio, cinema é coisa de pagão, cinema é coisa de miserável. Louvado seja Deus, porque nosso irmão Alex Kendrick não deu ouvidos a isso. E fez um filmezinho lá chamado A Virada, depois fez um grande filme chamado Desafiando Gigantes, depois fez A Prova de Fogo, que já tem ajudado a restaurar tantos casamentos, depois fez aquele filme maravilhoso, Corajosos, e agora, por fim, esse Quarto de Guerra, que tem prostrado o povo de Deus, tem levado gente a orar, gente tem visto a restauração, porque o cinema está sendo usado para glorificar o Senhor. Use os seus dons e talentos para glorificar a Deus. Jesus Cristo, irmão, é Senhor de todas as áreas. Há uma frase em latim dos antigos puritanos que diz o seguinte: omnibus coram Deo. Toda a nossa vida deve ser vivida diante da face de Deus. E o grande pensador, teólogo, político holandês, Abraham Kuyper, no seu belo livro Calvinismo, escreve o seguinte: não existe sequer 1 centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer, é meu. Há políticos roubando, mas Deus pode levantar homens santos aqui desse meio, para serem políticos que glorificam a Deus e buscam o bem da sociedade. Deus pode fazer isso. Há relacionamentos ruins. O casamento está se degringolando no mundo, mas na igreja, se os princípios da palavra forem obedecidos, nós veremos quais são os frutos de famílias comprometidas com o Evangelho e com a palavra do Senhor. Nós devemos esperar o céu, irmão. Mas nós esperamos o céu não abandonando a criação. O Senhor não abandonou a criação. Nós esperamos o céu, usando os dons, sendo o melhor professor universitário, se tornando o melhor funcionário público, se tornando a melhor advogada, se tornando o melhor enfermeiro, o melhor professor, o melhor médico, o melhor orador, tudo para a glória de Deus. Seja uma bênção, meu irmão. Seja um instrumento de transformação, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. A igreja que tempera o mundo, ela resgata, ela realça
aquilo que há de bom na criação, para a glória e honra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, amém, meu irmão? Preserve a criação, sério mesmo. Se puder gastar menos água, gaste menos água. Se puder jogar o lixo no lixo, não joga na rua, não. Você é crente, você tem que cuidar da criação. Você foi chamado para fazer a diferença. Então, meu irmão, glorifique a Deus e seja uma bênção, seja um instrumento de transformação desse mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Eu fico vendo alguns de vocês que às vezes vão à Europa e dizem, nossa, pastor, Genebra é uma cidade tão limpa. Você acha que aquilo foi à toa, irmão? Foi porque alguém não desistiu da criação. Uma irmã querida lá de Santiago foi a Genebra, certa feita, com seu pai, e seu pai sentou na padaria e deixou a carteira em cima do balcão. E aí, então, ele saiu, pagou a conta e saiu, esqueceu a carteira, andou 3 quadras. Ele, meu Deus, perdi a carteira. Quando ele voltou 3 quadras depois, a carteira estava no mesmo lugar, em cima do balcão. Irmãos, se o Senhor usa o Evangelho para mudar os corações deste país, nós podemos experimentar essa bênção também aqui. Mas é só o Evangelho de Jesus que pode mudar o coração do pecador. Por isso você não pode se envergonhar do Senhor. Por isso você não pode ter medo. Você prega Jesus primeiro porque você o ama, mas você sabe que Ele é o principal remédio que o seu amigo, que o seu trabalho, que os seus colegas, que o seu país precisa. O Brasil só vai mudar quando o coração dos brasileiros for mudado. E o coração dos brasileiros só pode ser mudado quando eles forem salvos pelo Senhor Jesus. Quando eles acreditarem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que perdoa os nossos pecados, que muda a nossa vida. Você foi chamado como um instrumento de Deus para realçar esse mundo. E você pode fazê-lo pregando o Evangelho de Jesus. Que Deus te use para realçar o que há de melhor nesse mundo. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, meu irmão? Mas ao olhar para o texto, o Senhor nos diz, tempere o mundo. Seja uma bênção. E o texto nos diz, amados irmãos, como é a igreja que preserva o mundo. Como nós vimos, é uma igreja, como é a igreja que tempera o mundo. Ela é uma igreja preservadora. Ela é uma igreja realçadora. Mas, em último lugar, amados amigos e irmãos, nós aprendemos aqui. O que aprendemos? Como será a igreja que tempera o mundo? O que você acha? Olhe para o texto. Como será a igreja que tempera o mundo? Vamos ler o versículo todo? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. A igreja, irmão, que tempera o mundo, é uma igreja relevante. A igreja que tempera o mundo é uma igreja relevante. Olha o que diz o Senhor Jesus. Se o sal for insípido, como lhe restaurar o sabor? Diz aqui, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. A igreja que tempera o mundo é uma igreja relevante. O crente que tempera o mundo é um crente relevante. Irmão, sabe o que esse texto está dizendo? Em outras palavras, a frase de um teólogo por demais conhecido no século XX, que dizia o seguinte, que a igreja só é igreja quando ela não existe em função de si mesma. Escute bem essa frase. A igreja só é igreja quando ela não existe em função de si mesma. E é uma grande verdade, sabe por quê? Porque a igreja, se nós pudéssemos resumir a igreja, a missão da igreja em 2 palavras, eu diria para você, adoração e serviço. E serviço é adoração a Deus. E adoração é servir a Deus. Então a igreja existe para adorar o Deus eterno. Mas a igreja existe para servir o ser humano. Por meio da pregação do Evangelho, por meio do ensino da palavra, por meio do cuidado das necessidades. Adoração e serviço. A igreja só é igreja quando ela não existe para si mesma. Quando ela existe para adorar a Deus e servir o ser humano, aí ela verdadeiramente cumpre a sua missão como igreja. E o Senhor Jesus está dizendo que se você deixar de salgar, se a igreja deixar de salgar, ela não presta para nada.
vai ser lançada fora, vai ser pisada pelos homens, vai deixar de existir. Irmãos, isso é muito sério. Você lembra a advertência do Senhor Jesus à igreja de Éfeso? Ela era uma igreja trabalhadora, ela era uma igreja zelosa na doutrina, ela era uma igreja sofredora, ela era uma igreja que disciplinava, mas ela perdeu o primeiro amor, ela deixou de colocar o Senhor em primeiro lugar, ela deixou de adorá-lo em espírito e em verdade, ela deixou de investir na oração, e o Senhor Jesus diz a ela: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão virei a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. O candeeiro é a igreja. E a igreja de Éfeso foi movida do seu lugar. Ela não existe mais. A cidade não existe mais. Porque ela deixou de amar o Senhor. Ela deixou de adorar o Senhor. Ela deixou de glorificar o Senhor. Eu não sei se você sabe, mas a primeira cidade onde houve uma procissão para a virgem foi na cidade de Éfeso, no ano 525. Sabe por quê? Porque naquela cidade havia a grande deusa Diana dos Efésios. Então, a igreja tinha que encontrar um equivalente para satisfazer a cultura. E ali foi onde começou o culto a Maria, que era uma santa mulher de Deus, mãe do Senhor Jesus, mas que nunca deve ser adorada. Não há indicativo nenhum na Bíblia em que você deva fazer alguma oração para Maria. Porque ela não é Deus. E a Bíblia ensina você a fazer orações para Jesus. Mas foi ali naquela cidade onde se começou a fazer isso. E hoje já não existe cidade, já não existe igreja, já não existe nada mais. Amado amigo, irmão, os turcos dominaram tudo. Preste atenção, a igreja só é igreja quando ela vive para adorar a Deus conforme Ele ensina na sua palavra. Mas escute o que eu quero lhe dizer. A igreja só é igreja quando ela existe para servir o próximo. Irmão, porque a igreja do Senhor Jesus tem sido tirada da Europa. Porque, em primeiro lugar, irmão, o evangelho foi pregado ali. Muitos se converteram. E como abandonaram os prazeres deste mundo, então, principalmente dos países protestantes, eles cresceram economicamente. Mas, de repente, eles se deslumbraram com o seu dinheiro. E deixaram de adorar a Deus. E começaram a adorar a si mesmos. E baniram Cristo de sua vida. Baniram a palavra. As igrejas protestantes europeias se desviaram. E aí, irmãos, Deus foi tirando a sua igreja. Deus foi tirando a sua igreja. Deus foi tirando a sua igreja. E hoje o Islã está conquistando a Europa. Sabe por quê? Porque quando o sal não salga, ele não presta para nada, é jogado fora. Para ser pisado pelos homens. Irmãos, então nós como igreja não temos opção. Nós temos que ser relevantes. Ser relevante é ser uma igreja que ora, é ser uma igreja que adora como as Escrituras, é ser uma igreja que exalta a Deus e a Cristo sobre todas as coisas, é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas ser relevante, irmão, é pregar o evangelho sim na linguagem que as pessoas entendem. Preste atenção, irmão, você sabe que eu fui pregador e missionário no Chile 7 anos. Imagine comigo se eu ficasse pregando em português ali 7 anos, o que teria acontecido? Eu não teria durado nem 2 meses, eles já teriam me mandado embora de volta. Quer falar português, pastor? Vai para o Brasil, aqui a gente fala espanhol. Irmão, a gente tem que saber como é que o povo de hoje fala. Por que a gente está na internet, irmão? Porque o povo de hoje, o mundo do povo de hoje é a internet. A gente tem que estar lá na internet. A gente tem que saber, irmão, o que esse mundo está vivendo. Para isso, nós temos que não ser só meros faladores. Nós temos que ser bons escutadores. Para você pregar o evangelho para alguém, você não tem que chegar virando para a pessoa e falar assim: converte, senão você vai para o inferno. Ah, tchau! Não é só assim, não. Deus usou assim só com Jonas, né? Jonas passou correndo. Daqui 40 dias, vai todo mundo para o inferno. Daqui 40 dias, só Jonas. Você não. Você tem que parar para escutar as pessoas. Você tem que ouvir as dores delas. Para pregar para elas, você tem que ganhar o coração delas primeiro. Você tem que se preocupar com elas. Você tem que entender a necessidade delas. E aí você está lá no trabalho. Chega aquela pessoa triste, cabisbaixa, passa na sua frente e fala bom dia, entristecido. Você fala, coitado, não tem nem Jesus, vai para o inferno, por isso que está triste desse jeito. É isso que você tem que fazer, crente? Se ele passou triste, é uma oportunidade de Deus para a sua vida. De você chegar perto dele, o que está acontecendo? Por que você está assim?
E aí a pessoa vai contar, vai abrir o coração, a alma, e de repente, então, depois que ela abre a alma, você vai lá e aplica o remédio do Evangelho, para que a pessoa seja curada. E aí você está servindo o mundo, está salgando o mundo, está sendo relevante, e fará toda a diferença, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. A igreja só é igreja quando não existe em função de si mesma. Irmãos, eu tenho orado pela igreja, pela nossa igreja, pela igreja no Brasil e pela igreja das futuras gerações. Como vai ser a igreja na qual meus netos vão crescer? Do jeito que a coisa está andando, eu tenho que lutar com todas as minhas forças para que a próxima geração conheça o Senhor. Eu não gostaria, irmão, de ouvir que dentro de uma próxima geração, meu amado amigo e irmão, todos os nossos netos se afastaram do Senhor. Para isso nós temos que salgar hoje. Nós temos que viver uma vida coerente hoje. Não adianta só ter palavrório, vir para a igreja, levantar a mão e cantar e viver como um ímpio dentro de casa. Nós temos que andar direito, irmãos. Nós temos que viver uma vida santa. Não dá para ser crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Ou você é de Deus, ou você é do cão. Escolha logo! O Senhor está voltando. Não dá para viver meio termo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Se você é de Deus, pare de olhar para o seu umbigo. Entenda que Deus colocou aqui para anunciar Cristo, para ser relevante, para fazer toda a diferença, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Eu quero lhe perguntar ao final dessa mensagem. Você tem sido instrumento de preservação? Irmãos, tem coisa que parece que não é nada. Mas eu tenho alguns familiares que fumam. Mas o dia que eu vou na casa deles, eles não fumam. Ou eles vão para a rua para fumar. Eu fico muito triste ainda. Mas na minha presença eles não estão fumando. Para a glória e honra do Senhor. Nós temos que santificar esse mundo, irmão. Meu irmão, você tem falado de Jesus para as pessoas. Como é que você vai realçar o que o mundo tem de melhor? Irmão, por isso que eu desafio você o seguinte. Aqui nessa igreja nós temos alguns doutores. Só 7, está pouco. Nós temos 500 membros. Eu queria ver, pelo menos daqui a alguns anos, 70 doutores aqui na igreja. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Mas não é para você levantar o nariz e dizer que eu sou doutor. Não, 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 não. Você sabe que tudo que a gente deu foi o Senhor. É para você salgar o mundo. É para você ter influência. É para você fazer toda a diferença. Para a glória e honra do nome de Jesus. Seja o melhor para a glória de Deus. Arrebente, passe no concurso. Ganhe o melhor salário. Ocupe belas posições. Daniel, irmãos, foi um dos homens mais influentes da história da humanidade. Chegando ao final da minha mensagem, irmãos, eu estava lá em Seul, conversando com o reverendo Chun Chung, que é um PhD nos Estados Unidos, e a gente conversava, irmãos, sobre a influência que o zoroastrismo teve no mundo antigo por causa do tamanho do Império Medo-Persa, que dominou 127 grandes províncias. Mas ele me contava, amados amigos e irmãos, que o budismo foi uma invenção do diabo para tentar parar a influência que Daniel e seus 4 amigos tiveram no mundo. Eles ocuparam posições no mais alto pináculo do poder de um dos maiores impérios da história da humanidade. E correu no império inteiro a história de que os 3 amigos de Daniel foram jogados na fornalha e o príncipe filho de Deus apareceu ali e eles não foram chamuscados. Os homens que os lançaram foram chamuscados. E muita gente, irmão, naquele império ouviu da fé e vários quiseram se tornar judeus ou seguir a fé dos judeus por causa desse milagre. Todo mundo ouviu que o velho Daniel, um dos maiores cientistas políticos da história da humanidade, foi jogado na cova dos leões e os leões nem tocaram nele. E por causa da influência de Daniel, irmãos, a pregação da fé de que viria um Salvador, um Messias, um Deus que restaura o seu povo, foi grandiosa. Então alguém no Nepal tentou inventar o budismo para tentar parar a fé bíblica. E não para, irmão, porque somente o Evangelho traz para o homem perdão e graça.
Todas as outras religiões levam o homem a buscar a salvação por si mesmo e em si mesmo. Somente o Evangelho diz que o homem não é capaz de ser salvo por seus próprios esforços, mas há um Deus de amor que mandou seu Filho na cruz do Calvário para pagar os pecados do seu povo. Pois bem, meus irmãos, nós temos a mesma fé de Daniel e seus amigos. Nós temos o Evangelho que pode dominar o mundo inteiro. Que nós façamos o melhor, que nós nos entreguemos com o melhor, que você seja o melhor estudante, que você tire as melhores notas, que você seja o funcionário do ano, que você seja o melhor pai, que você seja a melhor mãe, que você seja um grande professor, que tudo na sua vida seja feito para a glória de Deus e para abençoar o mundo. Que Deus te use como um instrumento de transformação, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Fique em pé. Nós vamos cantar.